paz do Senhor, amados. Deus abençoe a todos. Tudo bem? Hoje estamos aqui terminando o livro de 1 Timóteo. Vamos estudar o capítulo 6. Sejam bem-vindos a mais esse estudo. Vamos orar? Senhor Deus Todo-Poderoso, Santo, 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 louvado seja o nome do Senhor, Deus. Obrigado, Pai, por mais uma vez só nos permitir estarmos aqui reunidos, Pai, mesmo de forma virtual, estarmos aprendendo mais da Tua Palavra, Pai. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos dá. Que o homem seja apenas um instrumento, canal, para a honra e glória do Teu nome, Pai. Ministre-nos, meu Santo Espírito. Abençoe cada irmão que está ouvindo esse vídeo, ouvindo essa oração, vendo esse vídeo. Ó Pai amado, Pai querido, abre-lhes a mente, o coração, capacite-os a estarem aprendendo mais de Ti. Nós somos totalmente dependentes do Senhor, Pai. Muito obrigado, Senhor. Receba a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Então, amados, vamos lá. No versículo 1 nos diz assim: todos os servos que estão debaixo do jugo estimem seus senhores por dignos de toda a honra, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. E os que têm senhores crentes não os desprezem, por serem irmãos. Antes o sirvam melhor, porque eles que participam do benefício são crentes e amados. Isto ensina e exorta. Então aqui está falando o Paulo da conduta dos servos, que a gente sabe que naquela época existia escravidão. Ele está falando desses escravos, desses servos. Primeiro ele fala daqueles que não têm senhores cristãos. Os seus senhores não são cristãos. Eles poderiam achar que não deviam ter devido respeito, porque a pessoa ser pagã, não ser um cristão. Não, eles deviam tratar com todo o respeito, com toda a reverência, trabalhar com obediência, trabalhar com fidelidade, com dedicação. Mesmo eles não sendo cristãos, tá? Pois aqui, nessa questão, está envolvido o testemunho dele. O testemunho de Cristo na vida dele está envolvido nisso, tá? Então ele tem que ter esse tipo de conduta reta, correta. O testemunho dele está baseado nisso. Nessa época, existiam os leilões de escravos. E aquele que passava do leilão estava sempre propenso a pagar mais. Ele pagava tranquilo, ele pagava com gosto, quando ele sabia que um escravo que estava no leilão, ele era cristão. Que ele sabia que ele ia trabalhar com fidelidade, trabalhar bem, trabalhar de forma correta. O escravo cristão era mais caro do que o escravo não cristão. E isso mostra que, independente da escala social que nós possamos estar, nós temos sempre a possibilidade de dar um bom testemunho para a honra e glória de Deus. Amém? O segundo aqui, ponto, no versículo 2, ele trata daqueles que têm senhores cristãos, que eles não deviam confundir as coisas e esquecer que existia uma diferença social entre eles. Eles são irmãos em Cristo, mas em termos da sociedade, um era senhor e o outro era escravo. Então o escravo, ele deveria tratar até melhor ainda, procurar se esmerar mais ainda para aquele senhor dele que é cristão, porque é irmão em Cristo. Quando eles estavam na igreja, eles compartilhavam do mesmo pão e compartilham da mesma bênção da salvação. Amém? Então a gente devia tratar ainda com mais estima, trabalhar com mais empenho para esse senhor. E é claro também, o senhor dele, sendo cristão, com certeza ele entendia que tinha que tratar sempre com dignidade o seu servo. Tratar com respeito e dignidade, ser justo, ser correto com o seu servo. Amém? É claro que
Os dois lados teriam que agir com retidão. Essa situação se aplica nos dias de hoje, no relacionamento entre patrão e empregado. Amém? Vamos adiante, vamos para o 3, que nos diz assim: se alguém ensina alguma outra doutrina e se não conforma com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, contendas de homens, corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais. Então, Paulo aqui se refere a dois tipos de pessoas que estavam se filtrando da igreja, as quais o Timóteo tinha que se afastar, tinha que evitar. Tá? Primeiro, pessoas que deturpavam o evangelho, né? E eles eram soberbos, de tal forma que diziam que eles tinham condições de levar os crentes a um entendimento superior, um conhecimento superior, mas na verdade não sabiam nada. Esse entendimento deles era uma coisa vã, uma coisa fútil, coisa da mente deles. Estavam deturpando o evangelho, querendo ensinar um conhecimento superior que não existia. Tá? Isso fazia o quê? Produzia cristãos fracos, né? Produzia confusão, produzia divisão na igreja. Deturpar o evangelho causa isso. O enverrou essa teologia da prosperidade, onde bota o homem como centro, tira Deus do centro e bota o homem no centro. Isso cria cristão fraco. Isso cria confusão, cria divisão. Esse tipo de ensinamento que deturpa o evangelho. Existia esse tipo de ensinamento que deturpava o evangelho desde aquela época. E Paulo está falando aqui, evita essa pessoa. O outro caso que ele pede para evitar tinha homens lá com a mente corrompida e estavam tão desprovidos da verdade, tão desprovidos do evangelho na vida deles, que eles começaram a entender que a religião é um meio de ganhar dinheiro. Um meio de ganhar dinheiro em cima do evangelho. E a gente pensar no dia de hoje, né? Tem tanta liderança aí atual que não tem amor real pela verdade, não tem amor real pelo evangelho e faz do cristianismo o quê? Um comércio. Faz do cristianismo um comércio, faz do púlpito um balcão de vendas. Isso vai lembrar que Jesus se irou com o comércio feito no pátio. Hoje em dia o comércio é feito em cima do púlpito. O que Jesus vai dizer disso? Tem que refletir sobre isso. O que Jesus faria? Com certeza, isso não passa despercebido ao olhar de Deus. E cada um vai ter que dar conta do talento que lhe foi dado. Quem tem sido feito do talento que lhe foi dado. Amém? Vamos adiante. Vamos para o 6, que nos diz assim: mas é grande ganho a piedade com contentamento. Porque nada trouxemos para esse mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Então, a religião é uma fonte de riqueza, sim. Tá? Mas é fonte de riqueza só para aqueles que se contentam com o que têm, com o que possuem. Porque nós chegamos de mãos vazias, também vamos embora de mãos vazias. Estou falando em termo material, tá? Porque espiritualmente você vai chegar diante de Deus com as mãos cheias. Estou falando aqui em termo material. Nós chegamos de mãos vazias, também vamos embora de mãos vazias. O contentamento, irmãos, consiste na satisfação em relação às coisas básicas, necessidades básicas da vida. É o comer, é o vestir. Deus sabe que nós necessitamos de comer, nós necessitamos do vestir. E Ele vai nos suprir.
Quando fala em suprir, amados, não é suprir com riqueza. Tenho certeza que o pão de cada dia, a necessidade básica de cada dia daqueles que servem o Senhor, são supridos. Não tenha dúvida disso. Primeiro nós temos que botar o reino de Deus e a sua justiça. Temos que colocar em primeiro lugar. E as demais coisas são acrescentadas. Como falou Jesus, os passarinhos não plantam e não deixam de comer. Os lírios do campo são mais formosos que qualquer roupa que Salomão pudesse ter, qualquer vestimenta. E nós valemos muito mais que os lírios do campo, nós valemos muito mais que os passarinhos. Deus não vai deixar de nos suprir. Temos que saber, como diz a palavra, que fui criança, sou homem e nunca vi um justo mendigar o pão. Amém? As necessidades básicas do cristão, Deus sempre vai suprir. Tenha fé nisso. Riqueza é outra coisa. Contentamento é isso. É você estar satisfeito em relação àquilo que você tem. Isso é riqueza. Isso é a verdadeira riqueza. Amém? Vamos adiante aqui no 9 e no 10. Nos fala assim: mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor ao dinheiro é o mal de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns desviaram da fé, e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Paulo aqui está falando diretamente, não está falando do rico não, ele está falando daquele que tem um desejo insaciável por se tornar rico. Não está falando de rico, está falando daquele que tem um desejo insaciável por se tornar rico. O pecado não está na riqueza, o pecado está na ganância de se tornar rico. Amém? Porque aqueles que querem ficar ricos, eles acabam... Eles são descontentes, né? Eles não têm contentamento de estar falando. Eles são descontentes com a comida, com a roupa que veste, com a casa que tem, o local onde ele está situado. Está descontente com tudo. E nessa ganância, nesse desejo de ficar rico, de riqueza, o homem ele acaba tomando alguns métodos, tomando alguns caminhos, usando de métodos até desonestos e violentos. Nessa ganância, ele perde a razão. Então ele vai de repente buscar essa riqueza através de jogo, através de fraude, qual se dizer mais? Perjúrio, roubo, chegando até assassinato. O ponto de querer ser rico, chegando até a matar alguém. Amém? E esse desejo, ele se torna uma prisão. A pessoa se torna um prisioneiro desse desejo desenfreado. Porque não tem fim. Ele bota uma meta para ele. Se eu chegar, por exemplo, a 1 milhão, eu estou satisfeito. Não está. Quando chegar a 1 milhão, ele vai querer mais. Quando botar outra meta, ele vai querer mais. Ele não vai estar satisfeito. É um buraco. Quanto mais tira, maior fica. Quanto mais ele adquire, é como um saco furado. Não enche. Não enche nunca. É que fala, o dinheiro é a fonte de todos os males. Na verdade, é a fonte de vários tipos de males. Né? O amor ao dinheiro. Não é a riqueza, é o amor à riqueza. O amor ao dinheiro. Né? Ele acaba produzindo o quê? Inveja, briga, divisão, roubo, desonestidade, desvio de conduta, desvio da fé. O dinheiro se torna mais importante para ele do que Deus. Deus é colocar de lado, o dinheiro fica em primeiro. E a gente tem que entender que, quando a gente fala que é um dos principais males do mundo,
Se eu pensar aqui, 2/3 dos problemas, assim, das causas na justiça, processo judicial, briga na justiça, 2/3 aí tem uma causa em comum. Causa simples. Dinheiro. Dinheiro. Então a gente está falando aqui do amor ao dinheiro. Isso não traz bênção, traz descontentamento, leva até a afastar de Deus. Amém? Vamos adiante, vamos no 11. Mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a paciência, a mansidão. Milite a boa milícia da fé, como posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Glória a Deus. Paulo aqui chama Timóteo de quê? Homem de Deus. Que maravilha, né? Ser chamado de homem de Deus, ser chamado de mulher de Deus. O homem de Deus é aquele que leva, é alguém que leva as pessoas a pensarem em Deus, a glorificarem a Deus, quando olham para ela, quando vem seu testemunho. O homem de Deus, a mulher de Deus, leva as pessoas, essa pessoa leva os outros a pensarem em Deus. Ouviu homem de Deus? Ouviu mulher de Deus? O Timóteo aqui, é engraçado que o Paulo fala que ele deve fugir e deve combater. Viram aqui nesses 2 versículos? Esses 2 versículos falam, tem que fugir e tem que combater. Ou seja, a fé não consiste em eu cruzar os braços e esperar Deus agir. Eu tenho que agir. Eu tenho que ter ação. Ele fala o quê? Para fugir da soberba, fugir da impureza, tudo que ele falou antes, né? Da impureza, de um espírito de descontentamento, ele devia fugir de toda concupiscência louca, né? Como foi falado aqui mais cedo, toda concupiscência louca e nociva, ele devia fugir disso, ele devia fugir do amor ao dinheiro, tá? E devia, sim, seguir o que? A justiça, a piedade, a fé, a caridade, a paciência e a mansidão. É isso que ele devia buscar. E devia o quê? Combater bem, correr bem a corrida da fé. Buscar estar nessa corrida, buscando a presença do Senhor. De que forma ele vai correr bem essa corrida? Na sua prática diária, praticando diariamente a fé, de acordo com a vida eterna que já está em posse dele, através do seu testemunho. Amém? É isso que ele está falando aqui. E fala que da confissão, ele já havia confessado Cristo na vida dele, através, como nós também, através da conversão, do momento da conversão, através do batismo e principalmente através do testemunho diário. Nós confessamos Cristo todo dia através do nosso testemunho. Ou seja, tem que viver tendo uma prática diária de retidão que condiz com a salvação que já chegou a ele, com a fé que lhe foi revelada. Ele tem que combater esse combate e fugir de tudo aquilo que foi falado, da concupiscência, do amor ao dinheiro, né? E tantas outras coisas mais que o mundo oferece. Então vamos adiante, vamos para o versículo 13, que nos diz assim: mando-te diante de Deus que todas as coisas vivifica, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilato deu testemunho de boa confissão, que guardes este mandamento sem mácula e repreensão, até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual a seu tempo mostrará o bem-aventurado e o único poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores, aquele que tem ele só a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver, a qual seja a honra e poder sempre eterno. Amém. Então, diante das duas maiores testemunhas que poderia ter, Deus e Jesus, Paulo dá a Timóteo a incumbência do mandamento, que é o quê? É a mensagem do Evangelho para todo mundo. Espalhar a mensagem, levar a mensagem, manter a verdade da fé, né?
manter a verdade da fé crua, sem deturpação, como estava ocorrendo, manter a palavra de Deus no coração daqueles que criam, que estavam começando a crer. Isso aí até quando? Aí fala, você mantém esse mandamento até a volta de Jesus. Até a volta do verbo. Isso nós estamos mantendo. A igreja mantém. Amém? Quando os homens o quê? Perceberão que aquele é realmente o Filho de Deus, é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que habita na glória resplandecente que o homem nenhum pode ver. Amém? E o Paulo termina aqui, esse pedaço aqui, o que? Glorificando a Deus, declarando homenagem a Deus. Vamos adiante, no 17 nos fala assim: manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para dela gozarmos. Então, antes o Paulo falou daqueles que desejavam se tornar ricos. Aqui ele fala do rico, tá? Que eles não... eles deviam ter cuidado de não se tornarem orgulhosos. Porque Éfeso era uma cidade rica, tá? Então, provavelmente, dentro da igreja tinha muitas pessoas mais bem situadas financeiramente, né? Pessoas ricas dentro da igreja. Então, essas pessoas podiam cair no pecado de menosprezar aqueles que não tinham tanto, aqueles mais pobres. Eles podiam cair nesse erro, né? Se tornarem orgulhosos, soberbos. Então, Paulo está falando isso aos ricos, que eles deviam tomar esse cuidado, e também eles não deviam confiar na instabilidade da riqueza, e se confiar em Deus. Eles não poderiam depositar com confiança no dinheiro, e sim em Deus, tá? Porque na hora que o dinheiro for embora, como que fica? O mundo ele pode passar por crises financeiras. Nós tivemos a Grande Depressão de 1929, tivemos nesse século, em 2008, teve a crise do subprime. E nesses momentos, as pessoas que não estão com a sua confiança em Deus, a confiança dele está no dinheiro, ele perde o solo, perde o chão, levando até a fazer uma loucura, o quê? De se matar. Mas por quê? Deus não é a base dessa pessoa. A base tem sido o dinheiro. Então ele está dando esses recados aqui para os ricos, que não procurem tomar cuidado, não se tornarem soberbos e que depositem sua confiança em Deus e não no dinheiro que eles têm. Vamos adiante aqui, no 18 fala assim: que façam bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis, que entesorem para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a vida eterna. Então aí que ele fala aqui, ele primeiro falou, não procure não se tornar soberbo, né? Procure não confiar no dinheiro. Aí agora ele incentiva aqui, a serem ricos de quê? De boas obras, serem bons mordomos da riqueza que está em posse deles, fazendo o quê? Tudo para a honra e glória de Deus, para ajudar aqueles que precisam, tá? Eles fazem bom uso do dinheiro, sendo prestativos, ajudando aqueles que precisavam. Boas obras, amados, são frutos, né, de uma vida redimida por Deus. Boa obra não vai levar você à vida eterna. É fruto de uma vida redimida por Deus que vai render um galardão para aqueles que já têm a vida eterna. Isso que a boa obra vai trazer ao cristão. Vai levar ele a receber o galardão na vida eterna que já tem posse em Cristo Jesus. Amém?
Aí sim você está enriquecendo em boas obras, porque você está enriquecendo tesouros no céu, no seu galardão. Amém? Vamos adiante aqui para o 20, que nos diz assim: Ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, tendo horror aos clamores vãos e profanos e às oposições da falsamente chamada ciência, a qual professando a alguns se desviaram da fé. A graça seja contigo. Amém. Então Timóteo é encorajado a guardar as verdadeiras doutrinas da fé cristã, tá? Evitando o quê? Conversas vazias que se apresentavam para ele como conhecimento verdadeiro que ele não obtinha, ele não tinha ainda. Se representava um conhecimento verdadeiro. Como, por exemplo, o gnosticismo, ele, ele dizia que conduzia as pessoas, aqueles cristãos, a uma verdade que era desconhecida, uma esfera superior de conhecimento, conhecendo os mistérios da vida. E esse conhecimento levava o quê? A essa ciência, se chamando ciência, mas de maneira falsa, né? Ciência é o quê? Em latim, ciência quer dizer conhecimento. Então, por isso fala, que se diz falsamente se chama ciência. Eles queriam levar essa ciência, esse conhecimento falso, quer dizer que é um conhecimento superior, deturpando o evangelho. Ele devia se abster dessas conversas vãs, se estar envolvido nesse tipo de discussão vazia. Isso que ele está falando com Timóteo. É claro que também, isso também pode se aplicar à ciência natural, tá? Em alguns fatos, né? E algumas formas que buscam o quê? A ciência tem algumas vertentes que buscam desacreditar a Bíblia, tá? Mas, na verdade, os fatos que elas apresentam não passam o quê? De teoria sem fundamento. Não tem fundamento. É mais, eu tenho que ter mais fé para acreditar no Big Bang do que em acreditar que tem um Deus, um ser superior, um Deus todo-poderoso que criou tudo. Eu tenho que ter mais fé para acreditar numa explosão onde tudo se desencadeou de forma perfeita. Ou seja, não tem fundamento, não tem pegada, não tem base. Então, ele também deve se afastar desse tipo de ciência, que quer desacreditar a Bíblia. Também se aplica a esse tipo de ciência, tá? Ninguém está falando mal da ciência. Dessa vertente da ciência que não tem pegada. Infelizmente, aqui no 21 nos mostra o quê? Que alguns se desviaram da fé e se associaram a esses falsos ensinamentos, tá? Então isso serve de alerta para a gente, tá? E todo ensinamento que nós recebemos, ela deve ser provado mediante a palavra de Deus. Tem que estar aqui dentro. Porque isso que estava sendo ensinado não estava dentro da palavra. Estava dentro, na época não existia a Bíblia, quando nós conhecíamos, mas não estava dentro da doutrina que os homens de Deus estavam ensinando. Outros apareceram querendo ensinar outra coisa. Nós hoje em dia temos a palavra de Deus aqui, em nossas mãos. Então todo ensinamento que chega até nós tem que ser provado dentro da Bíblia. Amém? Que nos guia é o que está escrito na palavra de Deus. Se o ensinamento vem e está dentro da palavra de Deus, amém. Agora, nós temos que conhecer a palavra, não vir qualquer ensinamento e tomar como verdade. E você vai ouvir aquele conhecimento. Se você conhece a Bíblia, conhece a palavra de Deus, você vai ouvir aquele ensino e fala assim, está totalmente fora da Bíblia. Aí você bota para fora. Você não absorve aquilo. Amém? Então, Paulo se despede aqui na carta com a graça de Deus para com Timóteo. Amém? Então, terminamos aqui o capítulo 6 de 1 Timóteo. Semana que vem, Deus se permitir, estaremos estudando 2 Timóteo. Então, amados,
uma semana de paz, semana de alegria, vivido na presença do Senhor, buscando cada vez mais estarmos cada vez mais dependentes dEle, confiando cada vez mais no Senhor, nesse momento de dificuldade que estamos atravessando, uma dificuldade mundial, não é só aqui no nosso país, não é só na nossa cidade, mas depositamos nossa confiança no Senhor. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, Todo-Poderoso, Santo, 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 louvado seja o nome do Senhor, ó Deus. Não há outro como Tu. Só o Senhor é Deus. Só a Ti, Pai, dobramos nossos joelhos, Pai. Só o Senhor nós adoramos. Reconhecemos Tua soberania sobre nossas vidas, ó Deus. Obrigado por tudo que aqui foi realizado, Pai. Obrigado, Senhor, pelo Teu Espírito Santo que esteve aqui nesse momento, nos orientando, nos ensinando, nos fazendo aprender mais de Ti. Ó Pai amado, Pai querido, obrigado por Jesus, que nos redimiu, nos tornou aceitáveis ao Senhor, Pai, através do Teu sangue. Muito obrigado, Senhor, pelo Teu amor e misericórdia, que se renova a cada dia, Deus, sem a qual estaríamos perdidos devido aos nossos pecados, nossas falhas. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de conversarmos contigo, de nos expormos e abrirmos nosso coração. Obrigado porque o Senhor nos ouve, apesar de não sermos merecedores, Pai. O Senhor nos ama. Muito obrigado, Senhor. Nos dê uma semana de paz, semana de alegria, uma semana tranquila. Possamos cada vez mais estarmos unidos contigo, Pai. Buscando cada vez mais a Tua face. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Receba a sua oração em nome de Jesus. Amém. Então, amados, até semana que vem. Que Deus os abençoe. Tchau, tchau. Shalom. Restaura-me, ó Deus, dá-me